Olá, amigos, tudo bem? Começando mais um programa Cidade Agora, aqui na TV Cidade, Canal 9. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho nesta sexta-feira, dia 2 de agosto. É muito bom ter você junto conosco aqui na nossa programação. Hoje nós temos um programa especial, onde no primeiro bloco eu converso com o pastor Paulo Pimentel, ele que é presidente do Lar Feliz aqui na cidade de Teresópolis, e vai falar um pouco com a gente, pra gente, como anda a situação do Lar Feliz, que é uma casa de acolhimento para idosos aqui na nossa cidade. Vamos acompanhar essa entrevista com o pastor Paulo Pimentel, do Lar Feliz. Pastor Paulo, boa noite, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Estávamos ansiosos em lhe receber aqui no programa Cidade Agora. Que bom tê-lo aqui com a gente mais uma vez, depois de alguns anos, não é verdade? E vamos começar falando sobre o Lar Feliz. Como está o Lar Feliz atualmente? Miguel, é uma alegria muito grande reencontrar você e ser recebido pela TV Cidade mais uma vez, a fim de falar da situação dos idosos do Lar Feliz. O Lar Feliz é uma casa iniciada lá nos anos 90, no sonho do irmão Ezequiel Martins do Amaral, antigo vereador municipal, fundador do SASE, que agora é o CEMUSA. Isso. Então, obra social fundamental no município. E ele levou a Associação Batista à criação do Lar Feliz. Durante 10 anos foi construído, 2002 a 2012, e em 2013 nós começamos a acolher os primeiros idosos. Portanto, já se vão aí 9 anos, né? 9 anos. Tá? Que a gente... Não, 2013, 11 anos. 11 anos. Tá, 11 anos. O pastor não é bom de matemática, né? Não, passava sempre raspando. Né? A gente está há 11 anos funcionando. No momento, a gente está com 34 idosos. Sendo que, Miguel, a gente está com 2 idosos que não são idosos do asilo. Sabia disso? É sobre isso que eu queria lhe fazer uma pergunta, né? A informação que nós temos é que no final de junho, se eu não estiver enganado, meados de junho, houve ali um fechamento, né, de um hotel no centro da cidade. A prefeitura acabou, em conjunto com a polícia, fechando um hotel que ficava ali na Avenida Delfim Moreira. Ao lado do Banco do Brasil. Ao lado do Banco do Brasil. E a informação, pastor, que nos chega é que havia ali, se eu não me engano, 3 idosos e que houve um pedido da prefeitura também, se eu não estiver enganado, do Poder Judiciário da cidade, mas de uma forma apenas verbal, né, para que esses idosos fossem acolhidos no Lar Feliz. Como ficou essa situação? Miguel, independente da situação, né, política da coisa, a gente vê a característica do idoso. Sim, sim. Tá? São pessoas idosas. A secretária municipal me ligou pedindo o acolhimento. 2 foram para lá, 1 foi para a mansão. Tá? Os que estão no Lar Feliz, um tem 75 anos e o outro tem 83 anos. Eles viviam aqui na Várzea, pagando ali aquele hotel, e emergencialmente foi solicitado o acolhimento na instituição Lar Feliz, tá, por uns 3 dias. Mas a coisa está se alongando e delongando, tá, que a gente já está com mais de 30 dias e esses idosos estão lá. Eles não são idosos de asilo, tá, porque a gente tem uma característica, Miguel, do idoso asilado. Explica isso pra gente, pastor. Tá, são idosos carentes, né, que a família não tem condições de cuidar. Então a gente acaba acolhendo esse idoso para viver no Lar Feliz. Esses 2 são 2 pessoas distintas, um é arquiteto, o outro é advogado, na sua formação profissional, mas a vida caminha. E os 2 agora chegam nessa idade recebendo apenas um salário mínimo de benefício, não tendo assim uma autonomia financeira nessa fase da vida, e por isso eles viviam ali no hotel, naquela condição, tá? Até chegarem lá no Lar Feliz. E a gente ainda não teve uma resposta do município para a retirada deles do Lar Feliz. Eles não pagam, tá? Eles estão ali por conta do município, o município não remunera, ou seja, eu não estou discutindo assunto financeiro, sim, sim. Tá? Estou só pontuando, né, que eles não são idosos do Lar Feliz. Eles estão nessa situação emergencial, tá? A pedido da prefeitura, a secretária municipal do Departamento Social. Tá? Mas só para caracterizar, Miguel, o problema do idoso. Tá? Isso é importante, o problema do idoso. Tá? Seja ele quem for. Isso mostra até para nós, com mais argumentos ainda, a situação da população idosa. O que nós vamos fazer com a população idosa? Então, o Lar Feliz tem 32 idosos, na verdade, idosos nossos, tá? Que a família não pode cuidar, ou nem família tiveram, Miguel.
Eu tenho lá uns 6 idosos sem família. Ele não tem para onde ir. Então, essa população precisa ser acolhida. Como o Lar Feliz é uma instituição filantrópica, o idoso ele contribui com base no Estatuto do Idoso com 70% do que recebe. A maioria ganha um salário mínimo, muitos ganham até o auxílio do governo chamado BPC, baseado na LOAS, né? Que é a lei da Organização da Assistência Social. Sim. Então, eles ganham um salário mínimo sem direito a 13º e eles dão a contribuição deles. Mas cada idoso, ele custa para as instituições filantrópicas quase 3 salários mínimos. Esse é um ponto fundamental. A participação da sociedade é indispensável para cuidar dessas pessoas. Às vezes a gente acha que cada um tem que cuidar da sua vida, e é o correto, né? A gente não vai se intrometer na vida do vizinho. Sim, sim. Mas essa população agora, que não pode mais cuidar de si mesma, ela precisa ser olhada com amor e com carinho pela nossa população. A lei federal, o artigo 230, a nossa Constituição, diz que é dever, com relação ao cuidado do idoso, da família, em primeiro lugar, da sociedade e do Estado. Então, esse apoio tríplice é fundamental. Nem sempre a família terá condição de cuidar do seu idoso. Imagina aqui, Miguel, em Teresópolis, a gente tem servidão, ou é para cima ou é para baixo. Exatamente. A gente não tem uma servidão no plano. Exatamente. Tá? E a maioria da população carente mora nessas regiões. Exatamente. Então o idoso vira cadeirante ou com muleta. E como é que a família pode cuidar desse idoso numa situação de emergência? É isso. Tá? Levar para a UPA, para um atendimento médico, etc., vivendo nessa condição. Hoje, Miguel, hoje é dia 29 de julho de 2024. Eu atendi a 5 pedidos familiares para acolher idoso, Miguel. E há essa condição hoje, pastor? Infelizmente, não. Esse é o grande problema que nós temos. Não há vaga. A família que chegou lá, eu disse, mas existe ainda a mansão dos velhinhos na Pimenteira. A gente esteve lá, não tem vaga. Nós tivemos, existe o São Vicente, estivemos lá e não tem vaga. Miguel, dói no coração a gente ter que dizer, não temos vaga. E é importante, pastor, perdão lhe interromper na sua resposta, é importante a gente considerar isso também, porque eu acho que existem 2 vieses aqui, né? Aquele idoso que chega numa determinada idade, que a família não tem paciência, não quer cuidar, e o melhor a se fazer, segundo a ótica dessa família, vamos colocar lá no asilo lá e vamos deixar para lá. Mas há de se considerar também esse caso que o senhor está dizendo aqui, está apresentando, da falta de condição mesmo da família, né? Porque o idoso, ele demanda alguns cuidados. Nós temos um caso, meu pai hoje mora conosco, né, cuidado por nós, e a gente, quando vai alugar uma casa, tem que ser uma casa linear, não pode ter escada. Então, assim, existe todo, além de o acesso à casa não poder ter escada, a casa também tem que ser linear, porque é idoso e é também deficiente físico. Então, assim, demanda diversos processos, diversos cuidados. Então, é importante também a gente pensar nessa e analisar nessa questão, né? Porque a gente hoje, muitas pessoas olham para um idoso sendo levado para um asilo, para um lar de acolhimento ao idoso e acha logo que a família é desnaturada. Eu acho que também não é bem assim, não, né? Exatamente. Julgar é fácil. Exatamente. Né? Mas a gente não está no lugar da pessoa. Infelizmente, a gente pode até reconhecer que há casos em que a família se descarta o idoso. Sim. Tá? Descarta. Por exemplo, vou falar para o seu telespectador. Nós somos procurados por familiares em que a gente dá toda a orientação e quando a gente diz assim, ele vai contribuir com 70% do que ganha. Miguel, sabe o que a família diz? Ué, eu pensei que não pagava. Peraí, e o dinheiro do idoso vai ficar com quem? Com a família. Então, alguém vai cuidar do idoso e a família não vai gastar nada. A família vai usar o dinheiro do idoso para o idoso? Bom, eu duvido. Dificilmente. Então, há muitos casos assim, em que a família quer explorar o idoso ao máximo, o bagaço da cana, e quando não tem mais caldo nenhum, joga para alguém cuidar. Então, infelizmente, dói no coração a gente imaginar que há pessoas assim, mas lamentavelmente há.
Mas no caso real, as famílias que querem cuidar bem do seu idoso não têm condições estruturais, a questão da moradia, a questão da ocupação familiar. São familiares que estudam, netos, os filhos trabalham, e o idoso vai ficar com quem? E você manter o idoso dentro de casa com a infraestrutura necessária, tá, de cuidador, de fisioterapia, de nutrição, é um custo altíssimo para a família. Então, a instituição filantrópica, ela se presta a socorrer o idoso e a família nesse momento. Obviamente, não há luxo nenhum lá, Miguel. A nossa casa é simples, tá? Mas nós temos as cozinheiras que fazem a comida dentro do padrão nutricional do idoso, temos uma nutricionista que nos orienta, temos o serviço de fisioterapia, o idoso contribui com 10% do salário mínimo. É um serviço à parte, feito por um pastor, nosso amigo, pastor Edson, tá? Ele tem a clínica dele, ele presta esse serviço ao Lar Feliz, colocando lá os seus profissionais. Sim. Então o idoso contribui com 10% do salário mínimo por mês, e ele recebe 2 visitas do fisioterapeuta na semana, que vai dar toda a instrução de movimentação, os exercícios necessários para manter o idoso, obviamente. Não é um trabalho para recuperar o idoso, é para manter, para não piorar a condição, sim. Tá, do idoso. Então, o idoso recebe dentro do Lar Feliz essa assistência, coisa que em casa, normalmente, a maioria das famílias não vai ter. Então, o Lar Feliz cobre muitas necessidades familiares, questão do piso. O idoso lá não tem ressalto. Ele caminha livremente com a cadeira de roda dele, com a moleta dele. As senhoras ficam em cima, tem a rampa de acesso, os homens ficam embaixo. Perfeito. Pastor Paulo, deixa eu te fazer uma outra pergunta relacionada ao Lar Feliz. O que acontece? Hoje, você está me dizendo aqui, né? Você está dizendo para a gente que está acompanhando o programa também, que o idoso ele acaba contribuindo com 70% do seu salário para ficar no Lar Feliz, para ter passar ali, conviver e viver no Lar Feliz, e que esse custo de cada idoso seria aproximadamente de 3 salários mínimos, ou seja, é uma conta que não fecha e há uma necessidade, obviamente, de vocês fazerem praticamente mágica ali, uma vez que eu conheço o trabalho que o senhor faz, né? Conheço o trabalho do Lar Feliz e sei das dificuldades que vocês passam para manter o Lar Feliz. Por que eu estou te fazendo, ou melhor, eu vou te fazer uma pergunta em detrimento desse comentário que eu estou fazendo pelo seguinte fato. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas hoje existe, né, nós recebemos aqui por algumas vezes, alguns protetores de animais da nossa cidade, e existe hoje um embate público aí, notório, né, entre protetores animais e prefeitura, onde os protetores afirmam que a prefeitura e que nenhum órgão público ajuda com nada aos lugares onde os animais, né, são resgatados, são levados para os galpões onde os animais ficam e tudo mais. Então, há esse embate hoje. Agora, uma vez que, né, segundo os protetores animais, a prefeitura não ajuda em nada essa causa, eles fazem por amor, eles fazem porque gostam, eles fazem com a ajuda de outras pessoas que abraçam essa causa. Em relação aos idosos, há alguma ajuda hoje do poder público, Prefeitura Municipal de Teresópolis? Há algum órgão público hoje que ajude o Lar Feliz a manter esses idosos que vocês cuidam com tanto carinho? Ô, Miguel, eu não quero atacar ninguém. Não, aqui a nossa ideia nem é atacar, mas... na verdade, o Lar Feliz foi construído sem o apoio municipal e o Lar Feliz tem sobrevivido sem o apoio municipal. Então, assim, você me desculpe, pastor, né? A fala é minha. Na hora de ligar e pedir para colocar 2 idosos lá que estariam saindo de um hotel, o Lar Feliz serve, mas na hora de apoiar, de ajudar, isso aqui não é crítica a governo A e B, porque, como o pastor Paulo disse aqui, o Lar Feliz já existe há 11 anos, né? De funcionamento há 11 anos e provavelmente isso acontece ao longo desses 11 anos. Exato. E na hora de abraçar, de ajudar, de contribuir, não mas serve. Aí a necessidade do idoso fala mais alto nessa hora, sim, né? Sim. Então a gente acolheu os 2 idosos, estão lá há mais de um mês, tá, sem nenhum problema. A gente só quer uma solução do município, porque eles estão lá a pedido do município temporariamente, né? Então essa é a questão. Tá? Mas, infelizmente, aí vem a questão de políticas públicas, que não é minha área,
Tá? Ainda que a gente participe no Conselho Municipal do Idoso, a gente discute muitas questões sobre várias situações, vários idosos em Teresópolis, tá? Envolvendo médico, etc, etc. Tá? Então, há uma necessidade de políticas públicas voltadas para a população idosa. Tá? O Lar Feliz vai continuar funcionando, tá? O idoso contribui, nós precisamos de mantenedores, é importante isso, frisar isso. Tá? A ajuda que a gente recebe do governo é um documento chamado SEBAS, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Ele é emitido pelo governo federal, recebemos essa certificação em dezembro de 2021. Com essa certificação, nós somos isentos de algum percentual dos tributos federais. Então, o governo federal nos reconheceu como entidade. Então, por exemplo, eu teria que pagar, em números redondos, 12 mil de INSS dos funcionários. Isso cai para 3 mil reais. Então, é uma ajuda federal substancial, tá? Que realmente nos socorre muito, Miguel. Sim. Tá? Essa ajuda que é o desconto. O governo não dá o dinheiro para a gente, mas nós deixamos de recolher um percentual significativo nos tributos federais. Então, é a única ajuda que nós temos tido desde dezembro de 2021. Até chegar aquela data, Miguel, nós acumulamos um valor substancial por não recolhermos o INSS. A cada 6 meses, 8 meses, eu ia na Receita Federal, no Ministério da Fazenda, melhor, e a gente parcelava o atrasado do INSS, isso passou de 300 mil reais. E nós íamos pagando. Hoje eu recolho os 3 mil do mês, mais uns 7, 8 mil do atrasado, do INSS. Não é fácil não, hein, pastor? Então, a participação da nossa sociedade, Miguel, eu creio que é fundamental. O governo tem o seu papel. Por exemplo, nós brigamos no Conselho Municipal do Idoso, Miguel, pelo idoso grau 3. O que seria? A lei classifica a debilidade do idoso em graus. O grau 1, ele tem uma certa debilidade, mas pela idade. Ele parte para o grau 2, ele é lúcido, orientado, mas daqui a pouco ele está sem uma perna, ele perdeu um braço, ele tem uma debilidade física, mas ele ainda é uma pessoa orientada. Tá? Ele sabe quem ele é, ele sabe conversar, etc. Quando ele parte para o grau 3, ele está mais acamado, ele já perdeu o tino dele, ele é um idoso que requer muita atenção. Então, esse idoso grau 3 eu não posso receber, Miguel. Entendi. Nenhuma instituição recebe. Na verdade, a gente só poderia receber pela lei o idoso no grau 1. Por exemplo, eu estou com um senhor, e Miguel, para entrar lá, esteve hoje lá, senhor Reinaldo, tem 67 anos, nunca casou, não tem filho, mora sozinho, ele foi funcionário de uma empresa e ele nos procurou antes de se aposentar. Ele disse assim, pastor, quando eu me aposentar, eu quero vir para cá. Mas ele é lúcido e orientado, é grau 1. Então, hoje ele levou o laudo médico, a enfermeira vai analisar e daqui a pouco vai chegar lá o seu Reinaldo para morar com a gente no Lar Feliz. É uma pessoa simples, distinta, tá? Então ele vai ficar lá. Então, pelo certo, a gente só poderia acolher esse idoso, grau 1, o idoso que come sozinho, toma banho, é lúcido, é orientado, só que é idoso, ele tem a debilidade natural do tempo, né, da vida dele. Tá? Mas o idoso grau 3, nós reiteramos junto ao município, Ministério Público, Vara do Idoso, isso lá no Conselho Municipal do Idoso, a necessidade de termos uma casa para abrigar essa população. E, Miguel, é o que mais procura ajuda. Imagino. É o que mais procura. A família precisa mais de auxílio para esse idoso grau 3 do que para os outros. Então, quando a família não tem condição de dar o suporte devido, eles ficam em casa com a família, né? Sem o devido suporte que necessita. Exatamente. Seria basicamente isso. Então, é um problema municipal? Não, é um problema mundial. A debilidade do idoso vai aumentar cada vez mais. Há um versículo na Bíblia, Salmo 71, versículo 9.
é a oração do idoso, ou o clamor do idoso, Miguel. Sabe o que diz? Não me rejeites na velhice, nem me desampares quando acabar minha força. Rejeição por ser idoso, é um problema social gravíssimo. E desamparo, porque ele não tem mais força física para se levantar sozinho. Ele precisa de alguém para estender a mão. Interessante que o Senhor Jesus, em João 21, verso 18, disse para Pedro, numa linguagem nossa bem popular, né? Pedro, quando você era mais jovem, você se vestia sozinho e ia para onde queria. Mas quando você for velho, você vai estender a mão. Outro vai te vestir e vai te levar para onde você não quer ir. É duro isso. E é isso, né? Mas é a realidade do idoso. É isso. Ele perde a autonomia dele, o autogoverno dele. Ele precisa agora de alguém que o vista e que o leve. Não para onde ele quer ir, porque praticamente ele não tem mais vontade nenhuma. Tá? Então, mas para cuidar desse idoso enquanto ele está com vida, dando para ele dignidade, amor, carinho, respeito. E eu louvo a Deus, porque o Lar Feliz, nesses 11 anos, tem feito isso em prol dos idosos que nos procuram. Pastor Paulo, ao longo de 11 anos, você tem noção, ideia de quantos idosos já passaram pelo Lar Feliz? Em números redondos, 200 idosos. 200 idosos. Então, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu te considero uma autoridade para falar a respeito desse assunto. Nós estamos, né, no ano eleitoral e o nosso objetivo aqui na TV Cidade, o objetivo do nosso programa, da própria TV Cidade, sempre foi acrescentar ao município, né, trazer ideias, com os programas que nós temos aqui, melhorar ou tentar ajudar a melhorar a cidade de alguma forma. Estando em ano eleitoral, quais seriam as medidas mais necessárias, como alguém que talvez seja uma autoridade para falar a respeito do cuidado com os idosos, em termos de políticas públicas que a nossa cidade poderia adotar? Quando eu falo de ano político é por isso, porque certamente tem alguém acompanhando aqui o nosso programa que é ligado ao futuro prefeito, né? a um que será o futuro prefeito da nossa cidade. E como alguém que conhece muito essa área, vamos falar agora de Teresópolis. Qual seria a política pública, ou quais seriam, né, as medidas de política pública mais necessárias, urgentes e importantes para a nossa cidade nesse momento, em detrimento dos idosos do nosso município? No seu ver, na sua opinião. Miguel, eu diria que uma das maiores necessidades é funcionário. É o que pesa mais na instituição. Obviamente, o governo tem acesso a alimentos? Claro que tem. Teresópolis é provedor de alimentos para o estado todo. Através da prefeitura, muitos produtores poderiam fazer essa doação. Nós recebemos, graças a Deus, de vários órgãos. Hoje chegou o pessoal da Igreja Batista Manancial em Botafogo, Sumidouro. Todo mês eles levam para a gente parte da produção deles. Recentemente eu conversei com o administrador lá do... Como é que é aquele órgão em Água Quente? O Ceasa de Água Quente lá, né? O pessoal de lá. E ele nos procurou e disse, eu vou motivar os nossos expositores lá a doar para o Lar Feliz. Então, a alimentação é fundamental. Material de limpeza. A prefeitura pode tocar aí os supermercados, para isentar, de repente, fazer uma isenção, né, de algum imposto. Olha, supra os asilos com material de limpeza. Da vassoura ao detergente, cloro, desinfetante, amaciante de roupa. Isso é material não perecível. Isso é muito, muito importante para que a casa tenha a sua limpeza necessária. Mas eu creio que um ponto fundamental é prover funcionário. Funcionário na cozinha. A prefeitura tem vários trabalhando em cozinha. Ela poderia socorrer os asilos com alguém da cozinha, na limpeza. E profissional de saúde. Olha, nas 3 áreas que nós temos, a prefeitura tem gente qualificada para socorrer. Então é fundamental o governo ter olhos para essas instituições. Perfeito. O que pesa muito nas instituições é funcionário. Esse é um peso tremendo. Miguel, se você permitir, claro, fica à vontade. Eu vou dar uma informação, talvez o nosso amigo que esteja nos assistindo diz, mas o que eu faço para ajudar? Eu quero ajudar.
se quiser ajudar o Lar Feliz, usa o nosso Pix, né, que agora é a ferramenta mais rápida de ajuda financeira. É o CNPJ do Lar Feliz. Tem como colocar na tela aí, Caio, pra gente, enquanto ele fala sobre o CNPJ? Se você acessar o Facebook do Lar Feliz, você vai ter acesso direto ao nosso CNPJ ali. Ah, então tá lá, né? E qualquer um que tiver acesso agora a computador, qual é o Facebook do Lar Feliz, Teresópolis, você vai ter o CNPJ. É só escrever, né? CNPJ Lar Feliz Teresópolis. O seu celular dá informação na hora. Mas é 08 789 858 000199. 08 789 858 000199. E você pode contribuir todo mês. É fundamental isso. Miguel, todo mundo tem que ter um fundo de reserva. Com certeza. O Lar Feliz não tem. O Lar Feliz tem sempre fundo de atrasados. Infelizmente. Né? A gente, para pagar agora, está terminando o mês, começando o outro. A nossa tesoureira diz, ai meu Deus do céu, está na hora de pagar funcionário. Está na tela ali, né, pastor? Só para o telespectador está na hora de pagar funcionário. O que a gente vai fazer? Aí atrasa um, atrasa outro. É uma luta todo mês para manter em dia o salário dos funcionários. Graças a Deus nós temos um grupo de funcionários excelente. Eu dou parabéns aos nossos funcionários, pessoas dedicadas na limpeza, na cozinha, no cuidado do idoso. Tá? São quase 20 funcionários, Miguel. Perfeito. Porque a casa funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quem tem o comércio, no final do dia fecha e vai embora, só abre amanhã. Fim de semana fecha, só abre na segunda. Voltar para cá, Caio, por favor. Já o Lar Feliz não fecha. O Lar Feliz fica aberto 24 horas, 7 dias por semana. Olha o custo disso. Agora à noite eu vou ter 2 funcionários cuidando dos idosos. Tá? Deram a janta, agora perto de 6 horas, daqui a pouco às 8 horas dá um chazinho com biscoito, dá a medicação de todos eles, Miguel. Tá? Lá tem que ter alguém competente nessa área. Dá a medicação, encaminha alguns para a cama, que não podem ir sozinhos, eles ficam vendo novela, televisão, né, até umas 9 horas, 9 e pouco, daqui a pouco está todo mundo na cama, e o funcionário tem que prover o cobertor, cobrir e trocar fralda. Realmente, é um cuidado necessário para dar dignidade a essa população nessa fase da vida, e eles precisam do nosso amor e do carinho. E eu creio que nós, como sociedade, podemos participar. Se você quiser visitar o Lar Feliz, sempre na parte da tarde, entre 1 e 5 da tarde, porque de manhã é aquela luta, né? Troca lençol, troca fralda, dá banho e café da manhã e tal. Então, a parte da tarde é o melhor horário, depois do almoço, de 1 às 5, se você chegar lá para visitar o Lar Feliz, se visitar o idoso, bater um papo com ele, tá? Lembra dessa população, ela precisa do nosso apoio. Não esqueça dos idosos. Perfeito, perfeito. Entrevistar o pastor Paulo é muito difícil, né? Pelo seguinte fato, eu penso numa pergunta, ele já responde a pergunta enquanto eu estou pensando. Mas, pastor Paulo, muito obrigado, né? A gente vai terminar o primeiro bloco aqui do programa, falando a respeito do Lar Feliz. A gente mostrou aqui no nosso programa o CNPJ, que é o Pix, para quem puder e quiser ajudar. Então, é só você acessar lá, Lar Feliz Teresópolis, né, no Facebook. Lá tem todas as informações para que você possa ajudar. Uma questão que você não falou, o endereço. Eu estou acostumado a falar do Lar Feliz, que todo mundo já conhece o Lar Feliz, né? Tá vendo? Olha, quem quiser visitar, conhecer, isso, obrigado, tá mais perto. Muito obrigado. Lar Feliz está na Rio Bahia, a 20 e poucos quilômetros aqui da Várzea. Agora é quilômetro 62, era 60, agora é 62, né? Alguém aí mudou a numeração da rodovia. Antigamente nós tínhamos a placa da SEDAI indicando, tá? Como a nova companhia de água chegou, tirou a placa da SEDAI e não colocou a dela ainda. É outro problema. Sim. Tá? Então, passou providência, né? Passou, olha, a plaquinha providência, daqui para lá, né? Indo para Minas. Tá? Passou providência, aquele povoadozinho ali, uns 500 metros à frente, tá? Você desce e está no Lar Feliz, é 100 e poucos metros da rodovia, não é lá dentro na roça. Você está pertinho da rodovia,
você até em um certo ponto ali da rodovia, você já vê o prédio do Lar Feliz. Tá? É 100 e poucos metros, cruzou o Rio Paquequer, você já está no Lar Feliz ali. Antes da subestação elétrica de Ponte Nova. Se porventura alguém passar direto, subestação de Ponte Nova, você já passou do Lar Feliz. É 500 metros depois. É só voltar, tá? Tem a entrada ali. Perfeito. Tá, muito Pastor, obrigado. eu tenho aqui 2 comentários, rapidamente, né, de telespectadores que estão acompanhando o nosso programa ao vivo. Eu acho que na verdade, esses 2 já foram respondidos, mas eu peço que o senhor seja rapidinho aqui para a gente poder responder. A Grécia Silveira, nossa telespectadora lá do bairro de São Pedro, ela está perguntando, o idoso com algum tipo de demência também é aceito no Lar Feliz? Esse é o problema do grau 3. Já foi respondido aqui no nosso programa, né? Pela lei, ou seja, pela lei a gente não pode receber. Mas quem faz a avaliação é a enfermeira. Então, que grau é esse? Tá? Então, há vários... O importante é que ela procure o Lar Feliz para fazer... Exatamente. A enfermeira que tem que analisar, mas pelo certo, a debilidade mental, aí vem várias doenças, a gente já não poderia receber. Mas nós temos casos e casos. Perfeito. A Maria Célia Souto está perguntando como ajudar ao Lar Feliz. Pastor Paulo já falou aqui, deixou o Pix, né, Pastor Paulo? Que eu acho que é o método mais tranquilo hoje, mais fácil para se estabelecer essa ajuda. Passa para a gente novamente o CNPJ, está na tela também que o Caio acabou colocando ali. Mas se a pessoa quiser ir ao Lar Feliz, fazer visita à tarde, pode ir. Leva 1 litro de cloro, leva um pinho-sol, leva um quilo de café, meio quilo, né, que é o padrão, tá? Você vai visitar os idosos, bater um papinho com eles e dar a sua doação. Muito obrigado por perguntar, Marília. Então tá bom. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Dá tempo, Caio? Vamos a um rápido intervalo comercial. Mais alguma coisa a acrescentar em detrimento do Lar Feliz, Pastor Paulo? Ame os idosos, porque um dia a gente vai chegar lá. E eu espero que alguém me ame. Eu não sei se você quer que alguém te ame na velhice, com certeza. mas eu quero que alguém me ame, que me dê a mão e não me abandone. Com certeza. Esse serviço que o senhor faz, Deus tem visto e com certeza será muito relevante esse trabalho feito. Bom, você acompanhou aqui no nosso programa uma entrevista com o pastor Paulo Pimentel do Lar Feliz e ficou sabendo, né, tudo o que tem acontecido por lá, como os nossos idosos estão sendo tratados no Lar Feliz e tudo o que tem acontecido naquele lugar. Então, se você puder ajudar o Lar Feliz de alguma forma, pelo menos conhecer um pouco do Lar Feliz, faça isso, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Nós vamos a um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto conversando também com Francisco de Assis, ele que faz parte da diretoria do Sindipmt aqui da cidade de Teresópolis. A gente já volta. GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Empresa especializada no segmento de serviços de utilidade pública, destacando-se em saneamento básico em todo o Brasil. Soluções integradas de qualidade com segurança no armazenamento de dados, ferramentas para controle de resultados, acompanhamento das atividades para o sucesso absoluto das companhias. Gestão comercial, operacional, tecnológica, manutenção de sistemas, mão de obra especializada e tudo que for necessário para as companhias de água e esgoto nos setores público e privado. Entre em contato conosco pelo nosso site. Diretor-presidente Ângelo Pereira, GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Mas afinal, o que é o assédio moral? Olá, sou o Cato. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, o assédio moral. Assédio moral é uma conduta abusiva que pode ocorrer no ambiente de trabalho, onde uma pessoa é sistematicamente humilhada, desrespeitada ou intimidada. É importante diferenciar um conflito normal, que pode surgir de uma discordância pontual, do assédio moral, que é persistente e visa desestabilizar a vítima. Reconhecer o assédio moral é essencial para criar um ambiente de trabalho saudável e seguro para todos. Fique atento e denuncie. Juntos, podemos combater o assédio moral. Servidor pelo servidor, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis.
Desenvolvimento integral e constante. No Centro de Ensino Sementinha, os alunos recebem todo o suporte necessário para que seu desenvolvimento ocorra de forma integral e constantemente produtivo. As nossas sementinhas estão inseridas em um ambiente de apoio, cuidado e respeito, levando o conhecimento recebido para muito além da sala de aula. Quem conhece o nosso ensino, reconhece o nosso valor para a educação. Centro de Ensino Sementinha, do berçário ao pré-2 e do 1º ao 5º ano do Fundamental, matrículas abertas. Informações pelo WhatsApp 21 2041 5826. Educando com amor, informando para a vida. Vem pro Sementinha! Restaurante Leiloca, no Comari Shopping Center. Comida caseira quilo ou pratos executivos. A mais saborosa comida de Teresópolis pelo melhor preço da cidade. De quarta a domingo, das 11h30 às 16 horas. Temos também delivery até às 15 horas no WhatsApp 991756740. Restaurante Leiloca, no 3º piso do Comari Shopping, na Praça da Feirinha do Alto, em Teresópolis. Restaurante Leiloca. Delicinhas Pizza, a pizzaria que traz para você massa frescas e pizzas irresistivelmente saborosas e bem recheadas. Experimente e se delicie com o melhor da pizza. Nossas pizzas gigantes têm 35 centímetros com 8 fatias por apenas R$ 49,90. Combos imperdíveis. Faça seu pedido agora. 21 974 04 12 95. Entrega grátis. Consulte seu bairro. Funcionamento de segunda a sábado, das 6 às 11 horas da noite. Tecmac Manutenção de Impressoras. Aqui, além de reparos, você encontra tintas e recarga de cartuchos. Produtos de primeira linha. Desde 2003, trabalhamos no mesmo ramo. Tecmac. Somos especialistas em impressoras Epson EcoTank. Faça seu orçamento sem compromisso. Chama no Zap 994660732. 994660732. Bom, estamos de volta com o programa Cidade Agora, aqui na TV Cidade, nesta sexta-feira, dia 2 de agosto. Obrigado pela sua audiência, hein? Vamos juntos. E agora, como prometido, eu vou conversar com Francisco de Assis, ele que é diretor do SINDPMT, o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais da cidade de Teresópolis. Vamos acompanhar essa entrevista. Francisco, e aí, há essa possibilidade dos funcionários públicos municipais ficarem sem salário agora em agosto, né? Devido a toda essa situação entre Justiça e Prefeitura Municipal de Teresópolis? Então, boa noite a todos. Nós, diante dessa notícia, nós procuramos o órgão pagador, que é a Prefeitura. Perfeito. O presidente e eu nos dirigimos até o gabinete do secretário de governo, Vinícius Alberg, e lá numa conversa muito franca com ele, fomos perguntar a ele, é real? Vamos ficar sem salário? A todo momento, a Prefeitura, através de ofício, diz para a gente que, desde 2021, vem fazendo de todos os esforços para honrar com a folha de pagamento. E que esse mês não seria diferente, que ia continuar honrando a folha de pagamento. Diante disso, o SINDPMT, já preocupado com as situações para frente, vem convocar uma assembleia. Para quê? Porque isso é praxe, gente. A gente tem que convocar uma assembleia porque temos que votar um estado de greve, tem todo um procedimento a ser tomado. Então, a gente está se antecipando ao fato de que, se a gente ficar sem salário, a gente pode votar uma greve numa assembleia campal e pronto. Já está determinado o estado de greve. Perfeito. Senão, teria que chamar uma assembleia, convocar o estado de greve, para votar uma greve, isso é complicado. Então, a gente já está se antecipando. Perfeito. Por quê? A Prefeitura nos garante que o pagamento deste mês está garantido, não dos próximos. E, em conversa com a Dora, o sindicato teve até a Tereprev, a presidente da Tereprev, a Doralice,
E ela foi bem franca. Eu tenho hoje em caixa 2 folhas de pagamento para, se houver a falta de recurso, a gente conseguir honrar essas 2 folhas. Mas precisamos que o prefeito também continue fazendo um aporte. Senão nem essas 2 folhas a gente vai ter. A gente paga as 2 folhas e acabou, não tem mais. Acho muito difícil que ele deixe de fazer esse aporte, que isso é um ato de improbidade. Sim. Né? Então, assim, num ano eleitoral, a gente passar por isso, assim, de ficar totalmente sem salário, assim, é uma previsão por causa dos precatórios? É uma possibilidade, É né? uma possibilidade? Plausível, sim, sim. Mas a gente está se antecipando e pedindo que isso não venha acontecer, mas já se calçando diante desses fatos. Sim. O pagamento do servidor deste mês, o secretário de governo garantiu e o prefeito que estaria garantido. Eles estariam fazendo de tudo para arcar com o compromisso no próximo dia 5. Agora, daí para adiante, a gente não sabe a situação real. Então, Francisco, é importante, né, a gente ter a sua participação aqui no programa, juntamente com a diretoria do SINDI-PMT, para a gente poder ouvir de fato de quem tem competência e tem autoridade para falar, né? Porque com o advento da internet, muita desinformação também é propagada, né? E aí a gente acabou vendo aqui em alguns canais de comunicações pela internet a informação de que já neste mês, né, ou seja, para o próximo dia 5 de agosto, já não haveria a possibilidade dos funcionários estarem recebendo os seus pagamentos, tanto ativos quanto os inativos. Então, só para a gente reiterar aqui essa informação para quem está assistindo o nosso programa nesse momento, informações que vocês receberam do secretário de governo, Vinícius Oberg, né, que é de que este mês, em agosto, o pagamento está garantido para os funcionários. Estaria garantido que eles estariam fazendo de tudo para arcar com o compromisso, como vem sendo feito ao longo dos anos. Sim. Mas para a próxima ele não pôde garantir nenhuma coisa. Ele falou que estariam girando em torno de receita para poder continuar arcando com esse compromisso, que foi ele dizendo que era sempre, abre aspas, sempre foi uma meta do governo cumprir o seu compromisso com o servidor, fecha aspas. Perfeito. Só para lembrar também o nosso telespectador, coloca para a gente, caiu na tela, por favor, as imagens lá da conversa com a Doralice, né, que está lá no Instagram dos nossos amigos aqui do SINDI-PMT. Ali é o Alexandre, né, o Alexandre Vieira, que é o presidente da SINDI-PMT, e a Doralice, que é presidente do Tereprev. Essa conversa aí, pelo que nos chegou como informação, foi na manhã de ontem, terça-feira, né, onde o SINDI-PMT acabou se reunindo com a presidente da Tereprev, a Doralice Veríssimo, para obter informações sobre o pagamento dos aposentados. Essa conversa aí é a respeito dos aposentados. Segundo, né, o que foi dito aqui, que está nos canais de comunicações do SINDI-PMT, a gente está olhando aqui o Instagram do SINDI-PMT, a informação ou a resposta é que até o momento não há nenhuma notificação oficial sobre a falta de pagamento dos aposentados. Doralice também confirmou que há 2 folhas de pagamento asseguradas em caixa. Então, para os nossos telespectadores aqui aposentados, a informação que vale e que prevalece é essa. É essa. E outra, servidor, a educação ela tem verba carimbada, ela tem verba própria. Essa verba não pode ser bloqueada. Então a educação tem verba, o aposentado tem 2 folhas garantidas. Então, assim, hoje ele teria que arcar com os ativos. Nós, servidores ativos, hoje somos em torno, tirando a educação e tirando os aposentados, tirando a educação, seríamos em torno de 800 a 1.000 servidores. Então, vamos lá, que tenha 2.000 servidores hoje já ativos. Então, ele teria que arcar com uma folha hoje da 00, que é a conta que paga os servidores, de 2.000 servidores. Então, assim, é muito dispendioso, muito dificultoso para ele. Eu não sei porquê, se ele tivesse feito o dever de casa, desculpa, prefeito, mas se o dever de casa tivesse sido feito lá atrás, teria pagamento até o final do ano garantido, sem problema. Se tivesse enxugado a máquina, conforme o SINDI-PMT vem alertando há vários anos, que tinha que ter enxugado a máquina, começado a fazer o dever de casa, não teria esse problema.
Hoje a gente está vias de fato aí de passar por um problema que o servidor já passou e não foi fácil para o servidor, sem necessidade, porque a administração não fez o dever de casa, e deveria ter feito. Sim. Se tivesse enxugado a máquina, hoje ele teria receita em caixa para arcar com o pagamento até o final do mandato. Eu posso te fazer uma pergunta, Francisco, a respeito disso que a gente está conversando, né? Eu acho que o caminho é esse mesmo de enxugar a máquina, né? Acho que você está sendo muito assertivo nisso que você está se posicionando. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Hoje, quantos funcionários públicos municipais efetivos, concursados, não sei qual é o nome correto a se dar, mas você tem uma ideia de quantos funcionários públicos municipais efetivos nós temos hoje na cidade de Teresópolis, então, aproximadamente? Aproximadamente, hoje está girando em torno de 3.800, 3.500. Funcionários públicos. Potes, você tem uma noção, uma ideia de número de potes e também de cargos? Se não tiver, não tem problema não, porque aqui a pergunta é em cima da hora e você não tem obrigação de ter... Assim, pote hoje está girando em torno... Estava em torno, não é específico, tá? Em torno de 4.000 potes. E assim, é um número muito acima dos servidores. Grande. Cargos comissionados entre todos ali estariam a faixa de 500 e pouco, quase 600 cargos. Então, no entendimento hoje, no seu entendimento, né, e também no entendimento do sindicato dos servidores públicos municipais da nossa cidade, essa questão de enxugar a máquina hoje passaria exatamente pela diminuição desses cargos comissionados, desses potes, e obviamente, né, se montar um concurso público para que possam gerar todas as áreas de entrada financeira também. Tereprev, Sindipmt. Isso aí. Né? Nossa Tereprev está falida. Nossa Tereprev hoje ela não se sustenta com o número de servidores concursados hoje. Nós viemos alertando há muitos e muitos anos que a Prefeitura de Teresópolis precisava fazer um concurso público porque os servidores já estão se aposentando e está ficando muito baixo o número de servidores efetivos. Então, assim, hoje, o pote hoje substitui o servidor público. Isso só que ele não contribui para o Instituto de Previdência. Ele não contribui para nada, ele não tem contribuição. Sim. E é um trabalho análogo. Desculpa, é um trabalho escravo. Ele sai dali, se ele ficar doente, ele não tem direito a nada. Se ele se machucar, não tem direito a nada, não tem assistência nenhuma. De uma hora para outra, ele está na rua, pronto, há 2 anos, acabou o contrato dele, ele está na rua. Isso é um trabalho análogo. Nos tempos atuais que nós vivemos, o nosso país hoje vive, isso para mim é um serviço escravo. É um serviço análogo. Porque ele não tem garantia nenhuma. A própria Constituição garante que tenha serviço... E seus direitos, e seus direitos. E seus deveres também de contribuição. Mas esse trabalho ele tem que ser extinto. Desculpa, você me perdoa, você que trabalha no pote, mas nós do Sindipmt somos a favor de concurso público, até para dar dignidade para vocês que são potes hoje e trabalham nesse serviço análogo, que não tem garantia nenhuma. Se o prefeito lá atrás tivesse feito o concurso, daria sim oportunidade para vocês. Mas a gente está gerando renda na cidade. Não, desculpa, prefeito. Gerar dignidade para a população de Teresópolis é fazer um concurso público para colocar gente para dentro, para fazer o serviço, prestar o serviço à população, contribuindo para o Instituto de Previdência, recebendo todos os seus direitos. Falando em direitos, não podia deixar de passar, me desculpa aí. Fica à vontade. Não é o mérito agora, mas, inclusive, prefeito, a gente está deixando de receber o retroativo do Vale da Alimentação que foi acordado na Justiça Judicial e o senhor não cumpre, o plano de saúde que a gente não está recebendo. Então, tem muitas demandas que o servidor precisa ser atento. Isso tudo precisa de quê? De enxugar a máquina para arcar com o seu compromisso. Eu não posso fazer uma dívida com você e não me precaver para poder pagar essa dívida. E o que aconteceu com a prefeitura foi isso. Ela foi criando dívidas e dívidas e dívidas e dívidas e chegou ao ponto que está. Entendeu? A gente não saber qual será nosso futuro. Assim, gestão, o senhor disse que era gestor. Atualmente a gente não está vendo essa gestão, não. Está muito difícil de acreditar nessa gestão que pode aí agitar as portas e ficar sem salário. Então, assim, gestão é fazer o dever de casa. É atualizar, botar a máquina para funcionar, mas com equilíbrio, equilibrando as contas, para poder arcar com seus compromissos. Os precatórios.
Se tivesse lá atrás começado a fazer depósito judicial em conta, mostrando para o judiciário, é boa intenção de pagar, eu não tenho tudo. Mas aqui, ó, tenho tanto para pagar. A intencionalidade, né? É a intencionalidade, exatamente isso. Eu mostraria boa vontade de pagar. Diante de um acordo com o HC, com o Hospital São José, que não foi cumprido, porque isso foi judicializado, isso foi acordado, que se ele não honrasse com essas parcelas, haveria sequestro. Então, desculpa, tudo acordado não é caro. Então, se foi acordado, infelizmente o senhor não cumpriu, a justiça determinou e é isso aí, entendeu? A gente pede a Deus e a população aí que entenda aí, porque se o servidor ficar sem salário, quem sofre com isso é a população, porque os trabalhos essenciais vão continuar precários, já são precários, mas vão ser mais precários, e o resto dos servidores vão parar. Eu acredito nisso também. O grande problema é que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, né? E lembrando também, é importante lembrar aqui, a quem nos assiste, né, ao governo municipal e tudo mais, que, como a gente começou falando aqui no início do programa, o ano está correndo, ou seja, estamos entrando em agosto, dezembro é daqui a pouco. Né? E dezembro ainda há o compromisso do 13º com funcionalismo público municipal e também, né, a questão do 14º, que, modéstia à parte, ou para nossa tristeza, para a tristeza dos servidores públicos municipais ativos e inativos, nesse ano de 2023 para 2024 foi uma vergonha, né? Eu acho que essa lei também deveria ter sido revista, né? Sim. Porque, assim, é insano a prefeitura o prefeito fazer uma lei que ele determina de 0,01% a 100%. Eu acho que, assim, cara, estabelece uma meta, bota de 10%, o mínimo, pelo menos, de 10% a 100%. Vamos fazer um trabalho para pagar. Gente, é salário em dezembro, é salário, 13º e 14º. 14º ano passado foi vergonhoso. E palavras dele, abre aspas, eu nunca pagarei um 14º menor do que o ano subsequente que eu paguei. Então, ele não errou nem com a palavra dele, fecha aspas. Né? Ele não errou. Se ele disse que nunca ia pagar menos do que ele tinha pagado no ano anterior, esse ano passado ele já não errou. Já deixou a desejar naquilo dele, que foi então, prometido, assim, né? Perfeito. Vamos acompanhar, Caio. Tem um pessoal comentando aqui, pelo menos estou acompanhando pelo Facebook, não sei se nas outras redes também tem alguém comentando, mas coloca na tela pra gente aí alguns comentários, né, do pessoal que está acompanhando aqui o nosso programa Cidade Agora. Concurso já é o pedido da Ilza Gomes, né? Funcionária pública da saúde, não é isso? Sim, Ilza, diretora assim, de PMT. Com certeza. Então a Ilza participando, dizendo, olha, concurso já. A Grécia Silveira também, boa noite, confio no meu sindicato. E Francisco, olha, eu quero dar os parabéns a vocês, a gente vai falar daqui a pouquinho ainda da Assembleia, que é importante a gente falar data, essa questão toda, mas eu já quero parabenizar vocês. Tem mais comentário aí, Caio? São esses por enquanto, né? Pelo atendimento, como nós falamos aqui no último programa que vocês tiveram, eu tenho, né, em casa um funcionário público municipal inativo, que é um pai aposentado, e a gente precisou recorrer mais uma vez, ele no caso precisou recorrer mais uma vez ao sindicato, e assim, só pelo atendimento que já foi prestado, já há uma diferença muito grande daquilo que era feito, né, e da forma que a coisa era conduzida. Então eu quero parabenizar a gestão do Alexandre, juntamente com você e com todos os outros diretores do SINDI-PMT, pelo atendimento que eu pude ver lá, né, sendo dado, sendo prestado. A secretária, até esqueci de pegar o nome dela, uma pessoa super simpática. Qual o nome dela? Márcia. Super simpática, parabéns para Márcia aí pelo atendimento. Não sabia que a gente era de TV, que a gente era nada, e assim, já atendeu muito bem. Então, parabéns, viu, pelo trabalho que vocês vêm efetuando e executando. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Assembleia, né? Isso. Quando acontece a Assembleia, nós temos aí, Caio, se você puder, coloca na tela para a gente o edital. Então, a Assembleia vai acontecer no próximo dia 5. A primeira chamada às 6h30, a segunda chamada às 7h da noite. Vai ser lá no prédio do SEAC, na sede do sindicato lá. A gente está só vendo o quesito da sala que a gente solicitou. A gente solicitou que seja feita na sala 311, estamos aguardando a resposta. Se não conseguimos, vai ser feita na sede do sindicato mesmo, porque a gente entende que ali fica mais fácil para o servidor se localizar. E assim, então vai ser na 301,
sala 301, terceiro andar, no dia 5, próximo dia 5. Servidor, não falte, servidor. Segunda-feira, né? Na próxima segunda-feira, porque assim, a gente precisa de fechar várias metas nisso aí, porque a gente tem um indicativo de greve para votar, a gente tem um indicativo de paralisação e manifestação se a gente fica sem salário. Então, tem outros assuntos gerais que a gente precisa definir, que é sobre as questões de vale alimentação, de plano de saúde. Então, tudo isso se discute na Assembleia. Servidor, o sindicato está lá, as portas estão abertas, faço o convite a vocês. Venha participar do sindicato, venha atuar no sindicato. Aquilo lá não é meu, não é do Alexandre, não é da Cris, é de todos nós. Aquilo é a casa do servidor. As portas estão abertas para você, servidor. E, conforme você falou, vão ser muito bem atendidos, porque aquilo lá é como eu tenho mãe que é aposentada, servidora aposentada da prefeitura, e assim, eu quero para minha mãe e quero para a mãe de vocês ou para o pai que seja tratado como eu gostaria que minha mãe fosse tratada. Então, isso que a gente quer. Carinho, atenção e respeito ao servidor. Sempre. Perfeito. Servidor lá tem voz. Perfeito. Deixa eu fazer coro com o Francisco aqui, gente. É o seguinte, os caras estão brigando por vocês, né? Os caras estão botando a cara por vocês, estão brigando por vocês e depois não adianta reclamar. É igual a questão daquela galera que na época de eleição, eu vou votar em branco, eu vou votar nulo. Meu irmão, eu prefiro votar errado e depois reclamar do que eu votar em branco ou votar nulo, porque depois não tem como reclamar. Vou reclamar de quê? Na hora que eu tinha que fazer alguma coisa, eu me isentei, né? Na hora que eu tinha que me posicionar, eu me escondi, votei nulo. Então, eu acredito que para o servidor público municipal, esse momento é um momento imprescindível. O fato é, há a possibilidade, sim, segundo informações, de que eu estou falando aqui de possibilidade, viu, gente? Não estou fazendo nenhum tipo de afirmativa, mas há a possibilidade, sim, de que num futuro muito próximo, e talvez até já no mês de setembro, né, você, funcionário público, fixem o seu salário e é o momento de vocês se unirem, de sair aí de dentro da zona de conforto, que é muito fácil, né? Eu vejo meu pai lá acompanhando, às vezes, as redes sociais do SINDI-PMT, e aí eu vejo uma galera depois da Assembleia comentando lá, como que foi? O que foi decidido? O que foi falado? Aí, meu irmão, aí não adianta, né? Aí se torna fofoca e falácia. Então, para resolver a situação, o sindicato está prestes, está disponível, né, para que essas situações sejam resolvidas, para trabalharem por vocês, e vocês precisam aderir isso. Então, fica aqui, né, eu faço coro com o Francisco para que no dia 5 de agosto, próxima segunda-feira, começa às 18 horas, né, a primeira chamada... 18h30, primeira chamada, segunda chamada, 7 horas. 7 horas. Então, fica aí o convite, né, na verdade, o convite para que você esteja lá, servidor público, para lutar pelos seus direitos, para lutar pelo seu salário. Mais uma vez, Francisco, coloca na tela para a gente, Caio, por favor, o edital aí de convocação, só para a gente mostrar ali os temas que serão abordados, né, nessa Assembleia. Primeiro tema, indicativo de greve por atraso de salário. Sim. Segundo tema, indicativo de paralisação e manifestação. E terceiro tema ali são assuntos gerais. Então, existe hoje, né, o Francisco, já na cabeça do sindicato a ideia de que, caso não hajam os pagamentos futuros dos salários, um indicativo de greve e também paralisação e manifestação. Então, a gente tem que fazer isso porque isso é uma cartilha que a gente tem que seguir, né? Já vivemos isso no passado. O servidor não gosta nem de olhar para trás, mas a gente carrega esse peso nas costas, nós que ficamos sem salário, e a gente sabe como é que é doloroso. Tem gente que está pagando empréstimos até hoje por causa de ficar sem salário, servidor que passou fome, sindicato distribuiu cesta básica, pagou conta de luz, pagou água, pagou gás, e assim, tudo isso a gente não quer passar de novo. A gente pede dignidade. E nem merece, né? Ninguém merece passar por isso novamente. Prefeito, por favor, dignidade. A gente pede também ao judiciário e aos empresários, eu sei que é muito difícil, ao HCT, ao Hospital São José, que pense também no servidor público. O servidor público municipal, ele não tem culpa da gestão que está tocando a cidade. Ele trabalha, ele está ali na rua, debaixo de sol, de chuva, atendendo a população, fazendo o seu dever de casa.
trabalhando em prol da população. Não é justo com esse servidor que sai de casa para trabalhar pela população, ele ficar sem salário, né? Perfeito, perfeito. Francisco, mais alguma coisa a acrescentar? Não, muito obrigado, boa noite. É um prazer sempre estar aqui presente. Conte com a TV Cidade sempre, viu? Tá que a bom. gente puder tá ajudando aí ao sindicato, a cidade, né? A nossa ideia aqui é ajudar a cidade. Quando a gente traz você para falar, para levar a informação correta e verdadeira para o nosso telespectador, a gente está ajudando a cidade, está ajudando ao servidor público municipal. O Alexandre Vieira, presidente, que não pôde estar com a gente aqui hoje, ele está comentando aqui, né, no nosso Facebook. Boa noite a todos, peço desculpa por não poder estar presente, pois estou sem voz. Alexandre, boa noite para você. O Francisco está aqui representando muito bem, é a Cris, né? Francisco, a Cris aqui representando muito bem o sindicato, mas quando você puder estar com a gente vai ser muito bem-vindo, como sempre é também. A Grécia Silveira comenta mais uma vez, olha, fui fazer minha nova carteirinha e o atendimento foi com muito carinho. Parabéns ao sindicato, né, o SINDPMT. Grécia, um beijo no seu coração. Irmão, um abraço grande, parabéns. E vamos torcer, né, para que o servidor público municipal ativo e inativo não venha sofrer com essas questões e com esses desmandos que nós estamos enfrentando nesse momento. Gente, vamos torcer sim, agradeço, obrigado, boa noite a todos. Servidor, conto com você na Assembleia dia 5, vai ser um prazer recebê-lo lá. Mesmo nesse quesito de indicativo de greve, paralisação, mas o servidor tem que fazer a sua voz ser ouvida. Bom, o nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro e continue ligado aqui na TV Cidade, porque aqui você fica por dentro de tudo que acontece na cidade. Um ótimo final de semana a todos. Caio Ferreira, obrigado mais uma vez, né? Sempre na coordenação, na direção técnica do nosso programa, junto com o Wallace Benzabat. Um abraço muito grande, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.